Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Glória a Deus pela sua vida. Novamente estou aqui para estar lendo com vocês mais dois capítulos de 1 Reis. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 19 e o capítulo 20. A gente vai estar vendo Elias aí, né? Ele vai estar fugindo de Jezabel, né? Vamos ver esse contexto aí que se trata aí com Elias, né? Então é interessante a gente estar meditando, né, nesses capítulos aí que a gente vai estar vendo hoje, né? Mas então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na tua presença para podermos aprender um pouco de ti, Senhor. Nos orienta com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. No capítulo 19 fala bem assim, ó. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: Que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida, né? Então, que a gente entenda aí, né? Ele matou aí 400 profetas ali, mais alguns ali, e agora ele está fugindo de Jezabel, né? De uma mulher aí, né? Interessante a gente pensar nesses detalhes aí, né? É, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me também. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então ali a gente dá para entender que o Senhor ele é suave, né? Como uma brisa ali, né? Então por isso que ele puxou a capa ali, que nem fala ali, né? E cobriu o rosto, né? Então é interessante a gente ver que o Senhor ele não faz barulho, né? Então ele é suave como uma brisa, né? E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Geu, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá,
para suceder a você como profeta. Jeiel matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeiel. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Sefate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou os equipamentos de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar, né? Então aqui Eliseu já se torna auxiliar de Elias, né? Vai estar caminhando junto com ele. No capítulo 20, o rei Ben-Hadad da Síria convocou todo o seu exército e, acompanhado de 32 reis, com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade e a Acabe, e o rei de Israel, que lhe disseram: Isto é o que diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor das suas mulheres e filhos também. O rei respondeu: que seja conforme tu diz, ó rei, meu senhor. Eu e tudo o que tenho somos teus. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram: Assim diz Ben-Hadad: Mandei tomar sua prata e seu ouro, suas mulheres e seus filhos. Mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculhar o seu palácio e as suas casas dos seus oficiais. Eles metrarão tudo o que você considera de valor. O rei de Israel convocou todas as autoridades de Israel e lhe disse: Vejam como esse homem está querendo a nossa desgraça. Quando mandou tomar as minhas mulheres e os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, eu não lhe neguei. As autoridades e todo o povo responderam: Não lhe des atenção, nem concordes com as suas exigências. E ele respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: Digam ao rei, meu senhor, teu servo fará tudo o que exigiste na primeira vez, mas não posso atender a esta exigência. E eles levaram a resposta a Ben-Hadad. Então Ben-Hadad mandou esta outra mensagem a Acabe: Que os deuses me castiguem com todo rigor, caso fique em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus homens. O rei de Israel respondeu: Digam-lhe, quem está vindo vestindo a sua armadura não deve se gabar, como aquele que a está tirando. Ben-Hadad recebeu esta mensagem quando ele e os seus reis estavam bebendo em suas tendas, e ordenou a seus homens: Preparem-se para atacar a cidade. E eles lhe obedeceram. Nesta ocasião, o profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: Assim diz o Senhor: Você e este exército enorme, hoje eu o entregarei nas suas mãos, e então você saberá que eu sou o Senhor. Mas quem fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: Assim diz o Senhor: Os jovens soldados dos líderes das províncias o farão. E quem começará a batalha? Perguntou. O profeta respondeu: Você. Então Acabe convocou os jovens soldados dos líderes das províncias, 232 homens. Em seguida reuniu o restante dos israelitas, 7.000 ao todo. Eles partiram ao meio-dia, enquanto Ben-Hadad e os 32 reis aliados a ele estavam se embriagando nas suas tendas. Os jovens soldados dos líderes das províncias saíram primeiro. Nisso, uma patrulha de Ben-Hadad informou: Saíram alguns homens de Samaria.
Ele lhe disse: quer tenham saído para a paz, quer para a guerra, tragam-nos vivo. Os jovens soldados dos líderes das províncias marcharam para fora da cidade com o exército na retaguarda, e cada um matou o seu adversário. Diante disso, os arameus fugiram, perseguindo todos os israelitas. Mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns dos seus cavaleiros. O rei de Israel avançou e matou os cavalos, e destruiu os carros de guerra, e infligiu pesadas baixas aos arameus. Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse: fortaleça sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera, o rei da Síria o atacará de novo. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam: os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas se os combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. Deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-lo por outros comandantes. Também deves organizar um exército, como o que perdestes, cavalo por cavalo e carro por carro, para que possamos combater Israel nas planícies. Então é certo que os venceremos. Ele concordou com eles e fez como lhe foi aconselhado. Na primavera seguinte, Ben-Hadad convocou os arameus e marchou até Afeque para lutar contra Israel. Os israelitas foram convocados e, tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus. Os israelitas acamparam no lado oposto com 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto os arameus cobriam todo o campo. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Durante 7 dias estiveram acampados em frente um do outro, e no 7º dia entraram em combate. Num só dia, os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria arameus. O restante deles escapou para a cidade de Afeque, onde o muro caiu sobre 27.000 deles. Ben-Hadad também fugiu para a cidade e se escondeu ora numa casa, ora na outra. Seus oficiais lhe disseram: soubemos que os reis do povo de Israel são misericordiosos. Nós vamos até o rei de Israel, vestidos com panos de saco e com cordas no pescoço. Talvez ele poupe a nossa vida. Poupe a tua vida. Vestindo panos de sacos e tendo cordas envolvendo o pescoço, foram ao rei de Israel e disseram: teu servo Ben-Hadad diz: rogo-te que me deixes viver. O rei respondeu: ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os homens interpretaram isso como um bom sinal e de imediato aproveitaram o que ele tinha dito. Isso mesmo, teu irmão Ben-Hadad, disseram. Tragam-no aqui, disse o rei. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir no seu carro. Devolverei as cidades que o meu pai tomou do teu pai, ofereceu Ben-Hadad. Tu poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria. Acabe disse: mediante um tratado, libertarei você. Então fizeram um tratado e Acabe o deixou ir. Por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: fira-me, mas o homem se recusou a fazê-lo. Então o profeta disse: como você não obedeceu ao Senhor, assim que você sair daqui, um leão o ferirá. E logo que o homem partiu, um leão o atacou e o feriu. O profeta encontrou outro homem e ele disse: fira-me, por favor. Então
Este então atingiu e o feriu. Então o profeta saiu e ficou ao lado da entrada à espera do rei. Ele se disfarçou, cobriu os olhos com sua testeira. Quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele: Em pleno combate, teu servo entrou, e alguém veio a mim como um prisioneiro e me disse: Vigie este homem, se ele escapar, será sua vida pela dele, ou você deverá pagar 35 quilos de prata. Enquanto o teu servo estava ocupado com as outras coisas, o homem desapareceu. Essa é a sentença, disse o rei de Israel. Você mesmo a pronunciou. Então o profeta rapidamente removeu a testeira dos olhos e o rei o reconheceu como um dos profetas. E ele disse ao rei: Assim diz o Senhor, você libertou um homem que havia decidido que deveria morrer. Por isso é a sua vida pela vida dele, o seu povo pelo povo dele. Aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para seu palácio em Samaria, né? Então aí dá para entender que o povo aí gostava de uma guerra, né? E aí fazia muitas alianças também, tanto o Acabe como o Ben-Hadad ali, né? Eles estavam fazendo aliança aí para poupar a vida um do outro, né? Mas era essa a leitura de hoje. Estamos juntos aí nas próximas leituras. Um grande abraço. Fica aí para a gente estar meditando essas questões aí de Elias, né? O próprio Acabe aí, né? Essas alianças que estava fazendo aí, né? Mas um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até mais.